Existe uma teoria em One Piece que está deixando até os fãs mais antigos assustados. E se o verdadeiro inimigo final não for o Barba Negra, mas sim Imu, né? Durante anos, One Piece parecia apenas uma história sobre piratas procurando um tesouro lendário. Mas agora, na saga final, Oda começou a revelar algo muito maior, uma guerra escondida, uma verdade apagada e um ser misterioso que talvez controle o mundo inteiro das sombras. Imu, o personagem que apareceu sentado no trono vazio, o trono que, teoricamente, ninguém deveria ocupar. E foi aí que os fãs perceberam uma coisa perturbadora. Talvez o governo mundial nunca tenha sido realmente uma democracia. Talvez tudo sempre tenha sido controlado por uma única entidade. Mas isso é só o começo, porque as teorias mais recentes sugerem algo ainda mais sombrio. E se Imo tiver a capacidade de controlar pessoas, ou pior, de manipular vontades? Pensa nisso por alguns segundos. O maior símbolo de liberdade de One Piece, Monkey D. Luffy, se tornando uma arma viva contra o próprio mundo. Parece impossível. Mas Oda já deixou pistas estranhas ao longo da obra inteira. A primeira delas é a destruição da Ilha dos Tritões. Madame Shirley teve uma visão do futuro, onde Luffy aparecia destruindo a ilha completamente. Na época, muita gente pensou, talvez tenha sido um erro. Mas e se não foi? E se Oda estivesse avisando a gente desde o início? Porque hoje, essa teoria voltou ainda mais forte, principalmente depois dos acontecimentos recentes do mangá. Com o Elbaf entrando na história e o passado do século perdido começando finalmente a aparecer, os fãs perceberam que One Piece talvez esteja caminhando para sua fase mais sombria. E isso conecta diretamente com Joy Boy, um personagem tão importante que até hoje continua envolto em mistério. Quem realmente foi Joy Boy? Por que o governo mundial apagou sua história? E por que Imu parece ter tanto medo do legado dele? Alguns fãs acreditam que Joy Boy tentou libertar o mundo há 800 anos, mas falhou. Outros acreditam que Imu venceu aquela guerra, e desde então controla o mundo escondido nas sombras. Isso explicaria muita coisa. As censuras, os desaparecimentos, a destruição de Ohara, a perseguição contra quem busca a verdade. Toda vez que alguém chega perto demais do passado, essa pessoa desaparece. E talvez exista um motivo para isso. Talvez a verdadeira história do mundo seja tão absurda que destruiria completamente o sistema atual. Agora pensa em outra coisa assustadora. E se Luffy estiver repetindo exatamente o caminho de Joy Boy? Sem perceber, ele pode estar entrando numa guerra muito maior do que imagina. Porque diferente dos outros piratas, Luffy não busca riqueza, não busca poder, não busca controlar ninguém, ele só quer liberdade. E é exatamente isso que torna ele o homem mais perigoso do mundo. Governos conseguem controlar pessoas com medo, com fome, com manipulação, mas nunca conseguem controlar alguém verdadeiramente livre. Talvez seja por isso que Imu teme tanto o Luffy, não pela força dele, mas pelo que ele representa. E isso também pode explicar outro detalhe importante. O chapéu gigante congelado mostrado por Oda. Até hoje ninguém sabe exatamente o significado daquela cena, mas muitos fãs acreditam que aquele chapéu pertenceu ao antigo Joy Boy, como se Imu guardasse aquilo como um troféu, ou talvez como um aviso. Agora imagina isso tudo chegando ao clímax na guerra final de One Piece. O governo mundial, os revolucionários, os Yonkus, a marinha, todos entrando em conflito ao mesmo tempo, e no centro de tudo, Luffy. Mas existe outra teoria ainda mais insana. Alguns fãs acreditam que Imu não é humano, e talvez esteja vivo desde o século perdido. Isso explicaria como ele conhece segredos antigos, e por que os Gorosei obedecem ele como se fosse uma entidade divina. Outros acreditam que Imu possui algum poder ligado à imortalidade. Talvez através da Opeop no Mi,
talvez através de tecnologia antiga, né? Ou talvez algo ainda pior. E sinceramente, quanto mais o mangá avança, menos impossível isso parece. Porque Oda começou a transformar One Piece em algo muito mais profundo do que apenas pirata. Agora estamos falando sobre controle mundial, liberdade, manipulação da história e o apagamento da verdade. One Piece deixou de ser apenas um anime de aventura. Virou uma guerra ideológica. E talvez o verdadeiro tesouro nunca tenha sido ouro. Talvez o One Piece seja a verdade que foi escondida do mundo inteiro. A verdade que pode destruir o governo mundial para sempre. E se isso acontecer, o mundo de One Piece nunca mais será o mesmo. Porque pela primeira vez, o maior símbolo de liberdade do mundo está prestes a enfrentar a própria escuridão. E talvez o maior perigo do futuro não seja Imu, mas o que o mundo vai se tornar quando a verdade finalmente aparecer. Segue o Nerd Keg para mais teorias, mistérios e histórias insanas do universo anime.